寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? E então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual é o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se o Vietnã do Sul tivesse sido um país católico? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 principais fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, né, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, primeiramente, né, tem um contexto. E esse contexto é que, apesar do Vietnã do Sul ter uma maioria budista, né, e a partir de 1955, quando o Vietnã deixou de ser uma monarquia para ser uma república, quem assumiu foi um cara chamado Nguyen Dinh Diem, né, que esse cara ele fazia parte de uma minoria católica, né, que acabou governando o Vietnã até os anos de 1962 ou 63, se eu não estou enganado, tá? E depois disso aí ele foi zerado. Mas o porquê que ele ficou conhecido? Bem, ele ficou conhecido, né, por causa que ele era católico e que ele botava literalmente, e que, né, ele botava um monte de budista para correr literalmente, e um monte de budista estava em chamas também literalmente, né? Tanto é que acabou fazendo com a capa de um álbum famoso chamado Rage Against the Machine, né, que de um monge aí pegando fogo e meditando. E depois aí ele foi zerado. Mas acontecia que, né, ele facilitava muito mais para os católicos, inclusive, né, ele particularmente também deixava os católicos muito mais armados, subia a patente dos soldados católicos. Então muitos aí acabavam se convertendo para ter uma promoção, para ter mais terras e mais benefícios no governo dele. Mas, né, ele acabou falecendo e não conseguiu fazer do Vietnã um país católico. Mas como é que seria, né, se o Vietnã fosse um país católico? E é isso que nós vamos ver na teoria de hoje. Então, né, não vamos alterar nada no início aí da carreira dele, mas vamos supor que já a partir de 1957 ele começa a trabalhar em um processo aí de conversão, né, um pouquinho mais rápida. Então, né, lógico que o Vietnã nesse momento já estava em guerra, o norte e o sul, mas vamos supor aí que, né, os católicos eles estavam começando a dominar, seja na base da força ou seja na base da conversão voluntária, né, a fim de ganhar benefícios. Então, a partir desse momento, os vietnamitas, né, por mais que os vietnamitas católicos, cristãos de um modo geral, por mais que eles fossem minoria, né, aos poucos eles iam mudando. Lógico, né, que os budistas que estavam sendo perseguidos não iriam gostar nada disso e talvez, né, os Vietcongs poderiam usar dessa revolta budista como uma arma aí, né, contra o governo do Vietnã do Sul. Mas nesse momento, né, vamos supor aí que os Estados Unidos meio que deixe as perseguições aí por debaixo dos panos, né, faça uma vista grossa para continuar sustentando aí o governo do Nguyen Dinh Diem. Então, né, tempo vai, tempo vem, não vamos alterar muita coisa aqui, né? Já em 1961, né, quando particularmente ele é ali para ser zerado pelo Duong Von Min, vamos supor aí que a inteligência americana, ou então a inteligência dele mesmo, né, uma polícia secreta,
meio que descobre isso e ele aí manda zerar o Dong Von Min antes dele ser zerado. E sim, parece ficção, mas durante a Guerra do Vietnã, conforme eu estou fazendo os vídeos aqui, era super comum no Vietnã do Sul, o Vietnã em guerra e tendo golpe de Estado. Mas o fato dele ter sobrevivido não significa que, né, as coisas estariam tranquilas, não. Né? Muito pelo contrário, pode ser que muito budista, muito muçulmano, que seria talvez a minoria da minoria, né? Provavelmente aí eles estivessem aí se armando também, mas não necessariamente a favor dos Vietcongs, mas aquela coisa, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Né? Então muitos dos Vietcongs também podiam sim acabar fazendo com que, né, os budistas e a causa deles parecessem mais nobres, mas tem um porém. No norte a coisa também não era tranquila ali para os cristãos. Então muito vietnamita cristão ali do norte, né, podia acabar descendo ali para o Vietnã do Sul, né, justamente para combater ali os comunistas. E a partir desse momento a guerra vai fluindo e lógico, né, que o Vietnã do Sul vai perdendo. Chegamos aí em 1967, né? No momento a Coreia do Sul também já tinha enviado soldados, mas vamos supor que o Yoon Jin-young, né, mesmo que sem um apoio total dos Estados Unidos por causa das perseguições, ele meio que manda uma espécie de uma jihad católica, né, contra os comunistas. Então isso poderia alertar principalmente, né, as entidades católicas, né, como o Vaticano e a Igreja como um todo, né, fazendo com que eles acabem mandando missionários para proteger a população cristã do Vietnã, né, missionários armados, né, mandar arma ali por debaixo dos panos. A Igreja da Unificação da Coreia do Sul, nesse caso, seria o que mais teria peso, né, pois ela existe até hoje e é literalmente uma igreja também que cultua as armas. E muitos dessas pessoas que estão na igreja, desde os padres ali, eram soldados ou então são soldados aí sul-coreanos. Então eles já teriam sim uma experiência militar, mas obviamente, né, eles não iriam combater, né, sob a bandeira da Coreia do Sul e sim sob uma bandeira católica ou sobre a bandeira da Igreja da Unificação. Com isso, poderiam acabar atraindo diversos outros voluntários, principalmente voluntários filipinos, né? Vendo que eles também são asiáticos, em teoria eles também já estavam na guerra, e lógico, né, que devido a uma herança espanhola, muitos deles aí também acabaram aderindo aí ao catolicismo. Então, muitos voluntários filipinos poderiam ir, voluntários espanhóis também, né, principalmente por causa daquele período ali do Franco, da Falange, né? Então eles poderiam ver isso uma oportunidade de combater o comunismo na Ásia e fazer com que um legado católico se espalhasse também pela Ásia. Então seria 2 em 1, combater o comunismo e levar o catolicismo ali para o Sudeste Asiático. Então com isso, né, já iria montando aí diversos voluntários. Eu acredito que muitos, lógico, sul-coreanos iriam participar, talvez alguns portugueses, por que não, né, vindo de Macau, e sem contar que os chineses católicos que sofriam perseguição na China durante aquele tempo, né, eles poderiam sim acabar meio que fugindo em massa ali para Macau e de Macau descendo para o Vietnã do Sul e do Vietnã do Sul combatendo ali, né, outros chineses comunistas e até mesmo os Vietcongs. E isso ia abrir precedentes, né, inimagináveis, né, de milícias católicas, cristãs aí de um modo geral, né, combatendo aí sob a bandeira da igreja. O Vaticano também poderia acabar ajudando, né, meio que por debaixo dos panos, né, mandando algum dinheiro, porque afinal, né, muitos países aí também têm negócios com o Vaticano, seja legal ou ilegal. Né? Então, esse dinheiro aí o Vaticano poderia usar sim para armar essas milícias católicas, né? Sem contar os soldados regulares americanos, sul-vietnamitas, coreanos, australianos. Então, a partir desse momento, ok, né? O Vietnã do Sul ia estar um caos total. Ia ter um governo instável, ia estar em guerra, iam ter diversas milícias cristãs aí de um modo geral,
né, fazendo sua cruzada contra o comunismo, mas eu acredito que o desempenho maior mesmo seria tanto do Vaticano quanto da Igreja da Unificação da Coreia do Sul. Então vamos supor que beleza, eles vão conseguindo aí segurar o combate, mas ok, né? Vamos supor que eles vão e a guerra aí se prolonga aí até mais ou menos 1978, mas depois disso o Vietnã do Sul aí acaba perdendo, o Yung Dinh acaba perdendo força, né? Então, ok, o Vietnã cai, Yung Dinh, vamos supor que ele venha a falecer aí por causas naturais também, enfim, né? Pode ser, já estava velho naquele tempo. Então, a partir desse momento, né? O Vietnã do Sul, beleza, ele cai, mas, né, devido ao grande número aí de voluntários católicos, sim, iria ter diversas milícias, iria ter diversas guerrilhas católicas, né, lutando aí, né, e talvez até, porque não, dominando um pouco aí de terra ali do Vietnã, fazendo com que, né, tivesse diversos combates entre as forças regulares do Vietnã e as guerrilhas católicas. Mas eu acredito que os espanhóis, né, eles não iriam ficar por muito tempo, talvez depois de uma determinada data, depois da queda do Vietnã, eles poderiam acabar se retirando ali para as Filipinas e com isso depois voltar para a Espanha e quem sabe por que não ajudar ali os católicos com dinheiro. E isso nós já estamos falando aí já de 1982. Sim, o Vietnã caiu em 77 aqui na teoria. E aqui os católicos estão combatendo aí até mais ou menos 1982. Depois, eu acredito que sim, poderia ter mais alguma onda de católicos vindo do México, por que não, né? Sustentado talvez ali pelos Estados Unidos, ou então pelo Vaticano, ou então vendo, né, para defender a fé e defender os valores cristãos, como aconteceu na Guerra na Guerra Cristeira em 1926. Então eu acredito que sim, né? Muitos mexicanos tendo essa herança essa herança católica e essa herança de defender o catolicismo das mãos do Estado, enfim, né, e das perseguições, muitos deles podem reviver meio que o espírito da Guerra de Cristeira ou Cristiada, não sei, não lembro exatamente, e partir para cima também, o que provavelmente adiaria sim os combates aí de guerrilhas aí católicas ou cristãs de um modo geral. E eu acredito que os mexicanos, por terem uma herança em comum aí com os filipinos, né, que serem colonizados pela Espanha e ambos serem católicos, eu acredito que eles poderiam lutar juntos. Eles iriam se entender? Talvez, provavelmente sim, não digo que 100%, mas alguma coisa ou outra eles iriam saber conversar sim. Então, a partir desse momento, né, já chegamos em 1988, aí eu acho que sim, a Igreja da Unificação poderia acabar retirando aí os seus guerrilheiros, né, afinal, eles já teriam uma vasta experiência militar, né, e obviamente, né, para não pegar mal, eles iriam vazar da Tailândia eles iriam ali de volta ali para a Coreia do Sul. Já Macau naquele tempo, por mais que ainda fosse parte de Portugal, eu acredito que os chineses voluntários eles iriam eventualmente deixar isso de lado ou eles iriam aproveitar essa oportunidade para ir para Taiwan, ou eles voltariam para Macau, o que eu duvido muito, né, naquele clima ali de descolonização. Então eu acredito que a partir desse momento, né, os chineses aí voluntários católicos, eles iriam sim, muito provavelmente ir ali para Taiwan, pois seria assim de grande ajuda, né, para as forças militares saber da estratégia da China e do Vietnã e de alguns prováveis aí comunistas. Já outros voluntários, né, como os filipinos, talvez eu acho que os filipinos seriam o que mais ficariam por lá, né? Sem contar que, eventualmente, né, os filipinos também poderiam ver meio que os Hamogs do Laos, né, como um povo aliado, por mais que eles não sejam meio que católicos, não sejam católicos, né, mas ainda assim eles demonstram uma resistência, e sem contar os próprios, né, vietnamitas, que sim, eles poderiam ficar, né, e treinar alguns filipinos, mas eu acredito que eventualmente também os filipinos, né, já iriam embora.
Então, nos anos 90, né, com a queda aí já da União Soviética, o comunismo não seria algo tão forte e tão, como eu posso dizer, e tão, não seria uma ameaça, digamos assim. Então, acredito que a partir desse momento, né, os filipinos católicos, eles poderiam também acabar retornando para os seus países, né, e, né, passar essa experiência ali para o exército regular das Filipinas, pois, né, naquele momento as Filipinas já tinham ali uma insurgência islâmica no sul do país e uma insurgência comunista. Então, né, os guerrilheiros filipinos católicos, né, eles poderiam sim passar um pouco das táticas aí que eles ficaram aprendendo no Vietnã, né, para o exército regular combater ali a insurgência islâmica e a insurgência comunista no sul do país. Então, a partir desse momento, né, já nos anos 90, eu acredito que iria ainda assim ter diversas milícias, diversas guerrilhas católicas, né, mas dessa vez seriam apenas aí de vietnamitas nativos, não seriam de povos de fora. E eu acredito que, eventualmente, né, a igreja, seja na Tailândia, seja em Macau, por mais que naquele tempo Macau basicamente já era mais para... já estava ali mais voltado para as políticas chinesas, ainda teria bastante igreja. Então, eu acredito que a igreja em si também no Vietnã seria algo proibido, o catolicismo, o cristianismo ali seria algo proibido, o budismo talvez seria permitido, mas ainda assim, né, bem vigiado, já qualquer tipo de religião abraâmica, né, que poderia ser confundido com catolicismo, seria boicotado, né, então seria cortado, provavelmente, né, não existiriam igrejas hoje em dia no Vietnã, seria um país que, né, iria perseguir religiosos, principalmente católicos, mesmo que os mesmos não tivessem nada a ver com guerrilha ou com milícia ou coisas do gênero, e eventualmente sim poderiam sim acontecer combates esporádicos, né, entre católicos e o exército regular, igual acontece no Laos entre o Hamog, né, e o próprio exército lausiano. Beleza, e eventualmente, né, iria chegar um nível em que os guerrilheiros sim teriam suas montanhas, teriam ali o seu pedaço de terra, mas não seria mais uma ameaça para o governo vietnamita e seria como se fosse um confronto entre traficantes do Rio de Janeiro e a polícia. Então, tipo, poderia sim ter um arranca-rabo de alguns dias, talvez de alta intensidade, mas depois seria meio que cada um para o seu lado, ninguém ganhou nada, ninguém perdeu nada, né? Apenas uma trocação franca, mais um dia comum aí no mundo. Beleza? Mas enfim, eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. E eu espero, e por favor, né, só dê aquele crédito, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam, comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Vocês fariam parte aí de uma nova cruzada contra o comunismo se vocês tivessem vivido na Guerra Fria? Vocês lutariam pela religião de vocês contra qualquer tipo de ideologia? Comentem aí, né, sem brigas, por favor. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Peçam a teoria de vocês aí, eu demoro, mas eu faço. Vejam os vídeos tanto do card quanto da descrição. Me siga nas minhas redes sociais, o Insta, Discord, vão estar todos aqui também. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Beleza? Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Falou e fui!